Bem-vindos, bem-vindas, todas aqui presentes. Todas aqui presentes que estarão assistindo posteriormente essa live de hoje, domingo, 26 de janeiro, primeira lua nova do ano. Tivemos Ecádace ontem. Ecádace ontem não, Ecádace sexta-feira. Com prática de dar uma enxugadinha na alimentação, muito bom para a saúde. Ontem foi Duodasi, hoje é Traiodasi, amanhã é Chaturdasi. Só que a lua nova, ela já começa a partir de terça-feira, 28, mas o auge dela será às 9h35 da manhã, no dia 29, que é quarta-feira. Então, nós podemos considerar já, a partir de algum horário, no dia 28, a chegada da lua nova. Vou verificar aqui, dia 28 de janeiro, que vai ser terça-feira. Nesse horário de 9h35, ainda é dia de atualização. Por favor, mantenha os seus fones fechados. Não adianta. Por favor, mantenha os fones fechados. Agradeço. Quem estiver chegando. Então, a gente pode considerar mais ou menos antes do meio-dia. Já deu entrada na lua nova. E o auge dela, antes do meio-dia do dia 28, e o auge dela vai ser às 5 do dia 29. Quando o ano de 2025 começa, nós temos uma série de momentos de abertura, né? Tudo dentro do mês de janeiro. Vamos pensar assim, dia 1 de janeiro, pelo dia do ano de 2025. Depois nós tivemos a lua cheia, foi muito perto do Makara Sankranti. Makara Sankranti foi entre 13 e 14, acho que a lua cheia foi dia 13 ou 14, né? E aí tivemos também mais um novo ciclo pela chegada do Sol na constelação do Capricórnio. E a lua nova agora será uma lua nova em Capricórnio. A primeira lua nova do ano está acontecendo em Capricórnio, a seguir do Makara Sankranti, e bem no centro de Capricórnio, a 14 graus, né? Os técnicos. Vou compartilhar com vocês o mapa.
graus, a 15 graus exatamente de Capricórnio, é a lua nova do dia 29 o auge da lua nova, 29 de janeiro de 2025, às 9h35, é o máximo da lua nova, é nesse momento. Então, a partir de um pouco antes de meio-dia da terça-feira, dia 28, já entramos na frequência da lua nova. Então, essa noite de passagem de 28 para 29 vai ser uma noite bem escura. Quando a lua é nova e a lua não está reluzindo no céu, o que que acontece? As estrelas ficam mais destacadas, né? Porque não tem a lua enviando iluminação no céu noturno, né? Então, as estrelas ficam mais evidentes. E costuma ser um momento muito bom para observação do céu. E nós estamos tendo também a presença, né? A visibilidade de vários planetas, além das estrelas, de vários planetas também no céu noturno, né? Nós estamos podendo ver Marte, Júpiter, Saturno e Vênus. Vênus e Saturno, né? Então, no momento que Saturno começa a surgir, é assim que o Sol se põe a oeste. O Sol se pôs a oeste, já dá para ter visibilidade de Saturno, apesar de Saturno ser um planeta difícil de visibilidade, mas Vênus, que agora não está tão próxima dele como já esteve no começo da semana, já está um pouquinho mais afastado, mas Vênus acaba ajudando a gente ver Saturno, porque Vênus é um planeta que brilha bastante, né? Se torna uma estrela de alta visibilidade. Então, a visibilidade de Vênus e Saturno está sendo a oeste, que é a mesma direção onde o Sol está se pondo. A gente tem que aguardar o Sol se pôr, e aí ela já começa a surgir, e Saturno, na verdade, está surgindo antes dela, e ela logo a seguir. Ele vai estar um pouquinho mais acima dela, a oeste. E a leste aparecem nesse mesmo momento, ficam aparecendo também Marte e Júpiter. Marte na constelação dos Gêmeos, ele recém voltou para Gêmeos, estava retrogradando em Câncer desde o dia 6 de dezembro, continuou retrogradando, só que agora voltou para Gêmeos, no dia 21 agora. Então, Marte está muito próximo, porque a constelação dos Gêmeos é uma constelação próxima à Via Láctea. Então, a gente está vendo Marte muito belo, né? Porque ele está pertinho da Via Láctea. Então, dá para destacar até, né? Ele, que o tom de Marte é avermelhado, e a Via Láctea não, né? A Via Láctea é meio nebulada, né? Muitas estrelas e meio nuvem, assim, meio manchadinho, né? Via Láctea, né? Como se fosse a via de leite. É uma via leitosa. E aí aparece ali um planetinha vermelhinho, então se destaca também por isso. E outra coisa, quando o planeta está retrógrado, ele adquire mais brilho, porque o planeta retrógrado de Marte para cima, Marte, Júpiter, Saturno, né? Os planetas, quando estão retrógrados, eles estão alinhados ao planeta Terra. Então, Marte, que é o planeta mais próximo da Terra, fora Vênus, estando retrógrado, ele ainda fica com brilho duplo. Em sânscrito, a gente chama de Naisagirka. Naisagirka Bala, força por brilho. O planeta adquire força por brilho. E outro planeta que está retrógrado também é Júpiter. Então, Júpiter, que é um planeta de grande visibilidade, aumenta ainda a sua visibilidade, porque ele está retrógrado, e aumenta e fica mais fácil de olhar, porque a Lua é nova. Então, nós estamos num momento de facilidade, né? Facilidade de poder reconhecer os planetas no céu. Há o costume de chamar isso de alinhamento, mas isso é uma maneira bem popular, né? Falar. Quando a gente vê planetas assim, mais de um planeta no céu, né? Poxa, 4 planetas visíveis, né? Então, é raro isso, né? No céu noturno, isso é muito uma coisa rara, é verdade.
mas o nome apropriado não seria alinhamento, e sim desfile planetário, né? Ou então sequência planetária. O alinhamento planetário é quando vários planetas estão numa mesma direção. Então, como vocês estão vendo, eu estou falando que alguns estão a oeste, outros estão a leste, né? Outro está mais para cima, entende? Então, isso vai significar que eles estão soltos, né? Estão afastados uns dos outros. Então, o nome que se dá para isso é sequência planetária ou desfile planetário, com visibilidade noturna. Mas teremos um alinhamento planetário durante a lua nova do final de março. 29 de março, nós teremos uma lua nova, que será um eclipse solar, e, e vários planetas próximos a esse eclipse. Aí, isso sim a gente chama de alinhamento, porque eles vão estar todos alinhados no sentido vertical, né? Alinhamento é quando é vertical, estão todos na mesma direção. E sequência é quando eles estão visíveis, mas em distâncias afastadas. Porém, o eclipse solar do dia 29 de março, ele, por conta da presença do Sol ali junto ao alinhamento, esse alinhamento não terá visibilidade por causa da presença do Sol, mas o alinhamento estará acontecendo e ele tem muita força, até por isso, até porque o Sol está ali. Ele fica mais potencializado devido à presença do Sol e também bastante intensificado por ocorrer junto a um eclipse. Vai ser um eclipse solar. Então, isso vai ser lá para 29 de março. 28 de fevereiro, nós vamos ter uma outra visibilidade planetária como essa de agora, durante esta semana, né? Dia 21 de janeiro foi o momento mais forte, mas ainda prossegue, ainda dá para ver. Se tiver com o céu limpinho, sem nuvens, se tiver atenção nesse momento, que é a hora que o sol está se pondo, dali para diante, o Saturno e o Vênus não dá para ver por muito tempo, porque o sol se põe e logo, um pouco depois, eles também se põem. Mas, enquanto isso, Marte e Júpiter vão tomando conta da noite. Vão tomando conta da noite inteira até o, praticamente antes do sol nascer, no dia seguinte. Ok? Vou tirar aqui um pouquinho. E hoje eu passei o dia assistindo o evento que foi ontem de Paramahansa Vishwananda, que veio ao Brasil, em São Paulo, e realizou um evento em São Paulo com a presença de 12 mil pessoas, em pleno aniversário da cidade, depois de todo aquele desastre da chuva que tomou conta de lá, né? Depois da tempestade vem a bonança. E a presença dele lá, quem quiser me pedir o link, eu passo. Ele está lá no YouTube, para quem quiser assistir, só que são 12 horas de gravação. Então, ele fez uma atividade de darshan, da bênção para 12 mil pessoas ao longo de 12 horas. Imagina. Isso é a misericórdia do Mestre, né? Muito, muito, muito lindo mesmo. Quem conhece Níspera, Níspera está lá, muito pessoal todo foi para lá. Muito bom. Mesmo que não consiga assistir às 12 horas, assistir um pouquinho que seja, né? Tem alguns momentos que ele dá um darshana e faz contato visual. Várias vezes ele faz isso ao longo das 12 horas. Então, dá para pegar pelo menos um momentinho para fazer essa prática com ele, de contato visual com ele. Quem tiver vontade de ver, me fala que eu envio o link, tá? Só falar comigo. Então, quais são os auspícios da lua nova? La luna nueva del miércoles.
Quais são os auspícios da lua nova na constelação do Capricórnio? É que está acontecendo junto ao Nakshatra Shravana. Quando surra hoje do computador, Nakshatra, não sei se todos sabem o que significa Nakshatra. A palavra Nakshatra, ela contém dois termos. A, é, Akash, Akasha, que é A-K-A-S-H-A, Akasha, A-K-A-S-H-A, Nakshatra. Tem o termo Akasha, e contido Akasha significa espaço. No caso, é espaço sideral. E Tra, Nakshatra, Tra significa, vem de Tara, Tara significa estrela. Então, é o espaço sideral que contém as estrelas. E o estudo dos nakshatras se resume a 27 grupos de estrelas. Que é daí que nós temos, então, o fator de que a astrologia védica está junto com a astronomia, porque quando você estuda astrologia védica, você vai precisar estudar, conhecer as estrelas também, não somente os planetas, né? E também passar a saber que cada signo, Áries, Touro, Gêmeos, o que for, também são estrelas. Também é um agrupamento de estrelas que formam uma constelação. São conhecidas como a constelação do Carneiro, que é Áries, a constelação do Touro, a constelação dos Gêmeos, a constelação do Câncer, que é a do Caranguejo, a constelação do Leão, a constelação da Virgem, da Libra, que é a constelação da Balança, a constelação do Escorpião, do Sagitário, que é o arqueiro, né, de arco e flecha, a constelação do Capricórnio, que é representado por uma cabra ou um bode, por isso Capricórnio, caprino, né? A constelação do Aquário, que é o aguadeiro, carrega um aquário, a constelação dos peixes, são 12 constelações. Então, a astrologia, originalmente, ela nasceu a partir da observação destas constelações no céu. As constelações configuradas no céu, elas são configuradas por meio de estrelas. E, além dessas 12 constelações, na astrologia védica, nós estudamos também outras 27, que não são exatamente constelações, uma ou outra são, como a constelação do Golfinho e a constelação do Triangulum. Mas as outras são ou uma estrela só, ou um par de estrelas, ou um certo número de estrelas, e até centenas de estrelas também compõem esses 27 nakshatras. Se considera que as 12 constelações elas são como um caminho do Sol, porque elas estão formando uma espécie de um cinturão zodiacal, que é por onde o, o Sol passa. Na verdade, é a Terra que está passando, né? Terra que está passando pela faixa zodiacal. Mas como nós não temos como ver onde a Terra está passando, já que nós moramos na Terra, nós não temos como ver isso. Então, através do movimento aparente do Sol, sabemos por onde a Terra anda. Por exemplo, se o Sol agora, que o Sol chega em Capricórnio dia 14 de janeiro e sai no dia 13 de fevereiro, é o tempo que ele faz o movimento aparente dele pela constelação do Capricórnio. Então, nesse tempo,
Por onde a Terra anda? A Terra anda no oposto. A Terra anda pela constelação do Câncer, pela constelação do Caranguejo. Mas a gente não tem como ver isso, porque nós moramos na Terra. Mas se a gente estivesse morando no Sol, nós veríamos a Terra junto à constelação do Caranguejo. Por isso que Marte está tão perto da Terra, porque ele está, né, esteve até dia 21 na constelação do Câncer, ele entrou no dia 20 de outubro, mas dia 21 de janeiro, retrogradando, ele voltou para Gêmeos. Quando for dia 4 de abril, ele retorna para Câncer de novo. Então, esses 15 dias agora, 15 dias, desde o dia 13, menos, né? 13 dias. A Terra e Marte se alinharam. Por isso que ele está com tanta visibilidade. Então, a astronomia é uma coisa muito fascinante, né? Mas precisa estudar, entender a astronomia, né? Mínimo que seja. Para a gente poder conceber, né, essa magnífica, uma engrenagem magnífica, né, onde nós vivemos, dentro do que nós estamos. Os Vedas explicam a respeito de 3 dimensões. Uma chama Bhu, que é a dimensão de baixo. Aí tem acima de Bhu está Bhuvaha, e acima de Bhuvaha está Swaha. E essas 3 palavras é a primeira frase do Gayatri Mantra. Om Bhuvaha Swaha Tat Savitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Na Prachodayate. Então, o plano Bhu é o plano que nós estamos. Bhu. B-H-U. Bhu. Daí vem o termo Bhumi, que vem de Bhumayi, Mãe Terra. Bhumayi, Bhumi, Mãe Terra. É o plano que nós residimos. E esse plano que nós residimos, ele está dentro do plano chamado Bhuvaha, que é mais amplo. Esse plano Bhuvaha é o sistema solar. Nós estamos dentro da Terra, nós estamos na Terra, e a Terra está dentro do sistema solar. E existe o plano chamado Swaha. Então, nós estamos na Terra, dentro do sistema solar, que está dentro do sistema sideral. Então, Swaha é o espaço sideral. E é no espaço sideral que as estrelas estão, formando essas belíssimas constelações, que nos permitem sermos guiados, para que não fiquemos perdidos, né? Para que a gente possa se encontrar no tempo e no espaço. Então, toda a noção de tempo, ela chega para nós, em primeiro lugar, através do movimento que a Terra faz, que é ao redor de si mesma, que são as 24 horas. Depois, o movimento que a Terra faz girando ao redor do Sol, que aí completo tem 365 dias, que é um ano. Mas existe o movimento dos outros planetas no sistema solar, cada um com um tempo diferente. Vênus e Mercúrio, por exemplo, eles fazem um ano deles, completam um ano para eles, que é o tempo que eles giram ao redor do Sol, em menos que a Terra, eles são mais rápidos que a Terra. E a órbita deles é mais apertadinha que da Terra, a Terra é mais larga. Conforme vai alargando a órbita do planeta, mais tempo ele leva para cumprir a sua órbita. Então, neste tempo do sistema solar, existem outros tempos acontecendo também. O tempo de Marte, que é 2 anos e meio, o tempo de Júpiter, que é de 12 anos, nossos, né? Um ano de Júpiter é 12 anos nossos. Um ano de Saturno são quase 30 anos nossos. Então, tempo é algo muito relativo. Que é um ano para um planeta, para nós é 12 anos. E é o tempo que cada um leva para
realizar a sua órbita, né, dentro do espaço que ele está determinado a estar. E, da mesma forma, é a nossa vida. Nós temos um espaço determinado para estar e um tempo determinado para existir, né? Alguém aqui lembra do dia que determinou por conta própria o dia que ia nascer? Alguém lembra disso? Quem lembra? Ah, Simone, com certeza você vai querer esse link, você vai amar. Simone vai amar, muito lindo. A Angélica assistiu um pouco, muito emocionante, sim. Ah, é tão pertinho de sua casa, né? Podia ter ido é mesmo. Mas que bom que tem, né? Outros meios para a gente poder também obter. E são 12 mil participantes ao vivo e já teve 11 mil visualizações. Daqui a pouco chega a 12 mil também de visualizações. Um fenômeno que aconteceu no Brasil, gente, algo assim, acho que não acontece desde que. ah, ah, acho que nem a AMA, quando teve aqui no Brasil, foi tanta gente. Muita potência que ele tem. Então, falando dos nakshatras, né? Que são essas estrelas no espaço sideral. E aí, quando a lua nova acontece junto à constelação do Capricórnio, existem os nakshatras que estão próximos a essa constelação. Eles são em três. Um em sânscrito se chama Uttarashada, e é um par de estrelas que ocupam um espaço entre a constelação do Sagitário e do Capricórnio. Chama-se Uttara Achada. Depois de Uttara Achada, existe uma estrela sozinha, que se chama Shravana. Shravana é, então, o nakshatra que a lua nova vai estar acontecendo no dia 29. Vai ter seu auge no dia 29, 15 graus de Capricórnio, é em Shravana. Depois de Shravana existe o nakshatra Dhanista, que começa em Capricórnio e termina em Aquário, que é a constelação do Golfinho. Então, nós temos esse par de estrelas Uttarashada de um lado, do outro lado temos a constelação do Golfinho, que fica ali entre Capricórnio e Aquário, e entre as duas está o nakshatra Shravana, que é uma estrela que, na verdade, nem ocupa a constelação do Capricórnio, ela está numa constelação próxima à constelação do Capricórnio. O nome dessa constelação é Áquila. A constelação Áquila, que é a constelação da Águia, ela é composta de estrelas de razoável visibilidade e formam uma espécie de um losango, assim, deitado, representando a cabeça, a cauda da águia e as asas abertas, esticadas, como se fosse uma águia realmente voando no espaço sideral. Nessa constelação, existe a estrela mais brilhante de todas que compõem a constelação de Áquila, existe uma que brilha mais que todas, e o nome dessa estrela é Altair. E Altair, então, é o Nakshatra Shravana. A palavra Shravana, literalmente, significa ouvir. Ouvir, para alguns, é um verdadeiro desafio, né? Hoje em dia, então, se tornando uma tarefa hercúlea, porque é tanta informação e tantas opiniões que são formas diversas, um volume, uma avalanche de opiniões a respeito de um mesmo assunto. Qualquer coisa que é postada, vem um relatório de comentários a respeito daquele assunto específico. Então, assim, a falácia, a balbúrdia, né, a, a urgência de dizer o que pensa ou dizer o que sente, acho que nunca foi tão alta, tão forte como de um tempo para cá, né? Todos estão querendo ser ouvidos e ser ouvidos imediatamente, já. É,
era de se esperar, né? Com a tecnologia, a facilidade da tecnologia, já era de se esperar que chegasse a esse ponto. Vamos ver até onde isso vai dar, porque é muito interessante, porque isso, essa questão da mídia, né? Dos diálogos, através desses sistemas que facilitam, né? Agora nós estamos falando através de um sistema chamado Zoom. Existe outro sistema, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Então, o YouTube, tantas outras formas de se ouvir ou de se falar, relatar coisas, de todos os assuntos que se possa imaginar. Qualquer assunto que passar na sua mente, você tiver vontade de saber, você só escrever o nome. Aí tem agora a IA, né? Também. Isso chega praticamente juntinho, quando a meditação começou a pegar. Se vocês observarem no tempo, a meditação estava chegando aqui, devagarzinho, se espalhando, se tornando conhecida, cada vez mais pessoas praticando a meditação, que nada mais é que o silêncio, acima de tudo. Meditar significa silenciar. Juntamente com isso, foi chegando também os sistemas, né, os vários meios, diversos meios de comunicação. O Shravana, ele é um nakshatra de comunicação, ligado à comunicação. É um nakshatra regido pela lua, inclusive. E tem deidades, ele tem duas deidades, Shravana. Tem Saraswati, Saraswati, que é a deusa do conhecimento, que traz os ensinamentos, da música, das escrituras, deusa da pronúncia, dos estudos. Inclusive, ela é também deusa das normas, das leis que governam. Ela é para valer. E a deusa Saraswati, ela também é conhecida como Srivatcha, que é aquela da bela voz. Então, a música também está associada a ela. E todos os instrumentos musicais. Um livro representa essa deusa, Saraswati. Um instrumento musical também. Um rosário representa ela. O silêncio também representa Saraswati. Porque quando a gente vê a imagem de Saraswati, ela, em geral, ela está sentadinha sobre um lótus branco que flutua sobre águas calmas no meio de uma floresta. Então, não tem como haver um lugar de silêncio maior do que esse, se tiver sons, são os sons dos pássaros, do vento, da brisa, né? Da água correndo, mas nada, absolutamente nada que estresse. Esse que é o ponto. E a outra a deidade de Shravana é o Senhor Vishnu. Vishnu, ele é na tríade da criação, Brahma, Vishnu, Shiva. Vishnu, Brahma cria, Shiva destrói. Entre os dois, Vishnu é o que mantém. Na verdade, Vishnu é que tem um trabalho mais árduo, porque Brahma só precisa criar e Shiva só precisa destruir. Mas quem mantém entre uma coisa e a outra, né? Entre uma realidade e a outra, é Vishnu. Então, se a gente for pensar na nossa vida, o nosso corpo foi criado, estava pronto, né, para existir na hora que a gente nasce. E na hora que o corpo morre, então ele vai entrar em desfazimento, né? O corpo será desfeito de alguma forma, né? Se ele for para a terra, ele vai se desfazer na terra, se for para o fogo, vai se desfazer no fogo, se for lançado na água, vai se desfazer na água, não é assim? Se ficar exposto ao ar, vai se desfazer de qualquer maneira, porque o ar também vai contribuir para o desfazimento da matéria corpórea, né?
Então, por isso se diz que Shiva, ele habita o fogo, a água, a terra e o ar. Shiva habita o fogo, a terra, a água, claro, né? Porque os 4 elementos, eles têm esse poder de desfazer a matéria. Então, entre uma realidade e outra, entre o nascimento e a morte, é o nosso tempo de existência de vida. Então, esse período de existência, quem nos mantém é Vishnu. Então, tudo que aparece, tudo que desaparece, entre uma coisa e a outra, está Vishnu. Sempre está Vishnu. Então, Vishnu, ele é também regente de Shravana. E é uma coisa muito bonita, porque a constelação da Águia, ela também representa o veículo de Vishnu, que é uma águia dourada, cujo nome é Garuda. E existe um Purana chamado Garuda Purana, uma águia que deixou instruções para os seres humanos, uma águia divina, né? E Altair, que é o nome na astronomia da estrela Shravana, se chama Altair. A palavra Altair significa alturas, por conta de que a águia ela voa alto, né? Ela voa muito alto. Então, Shravana é um nakshatra que traz para a gente muitas bênçãos, um nakshatra de muitas bênçãos, por ter essas duas deidades, Saraswati e Vishnu, que são considerados irmãos, né? Ambos estão relacionados ao modo da bondade, a Sattva Guna, ao modo da bondade, tanto Saraswati quanto o Senhor Vishnu. E Vishnu, ele é aquele também que não só é o preservador, ele é também aquele que abençoa todos os rituais, todas as cerimônias, todo o sadhana, toda a prática, toda a sangha, toda a reunião de pessoas que se reúnem para um propósito elevado. E essa é a mensagem desse nakshatra. A principal mensagem desse nakshatra é vida simples e pensamento elevado. Quanto mais simples for a vida, mais fácil é elevar o pensamento. Elevar o pensamento para níveis cada vez mais altos, assim como a águia voa bem alto. Bhuva Swaha, elevando o pensamento. Então, Shravana Nakshatra que nos ajuda a se libertar dos apegos terrenos, ou de tudo aquilo que possa nos aprisionar, e nos traz essa garantia, né, que através do conhecimento, de ouvir as instruções dos mestres, dos professores, mas também algo mais. A palavra Shravana, literalmente, significa ouvir, né? Às vezes é difícil ouvir os outros, silenciar e ouvir o que o outro tem para dizer, ser uma escuta sincera, né? Então, dar esse time para ouvir o outro. Mas também o tempo necessário para ouvir-se. E para a gente poder se ouvir verdadeiramente, a meditação é necessária. Então, se pudermos, mensagem de Shravana, né? Se pudermos, com esses meios de comunicação tão ativados como estão e estarão ainda mais, pudermos equilibrar com a meditação, porque o excesso desse sistema que funciona muito através de eletrônicos, né? De meios de comunicação, vai aos poucos nos desumanizando. Pensar que originalmente a gente tinha muito mais contato com a natureza do que hoje, né? As pessoas gostavam de, no finalzinho da tarde, se encontrar para bater uma prosa,
né? Trocar uma conversa boa. Tinha uns cumprimentos também, né? Bom dia, boa tarde, como vai? Às vezes nem conhecia, mas se cumprimentavam. Então, a eletrônica, ela vai nos afastando dessa forma mais humanizada de ser. Então, a meditação, ela é muito importante. Essa lua nova, ela está trazendo a importância da meditação, a importância de praticar o silêncio interior, a importância de praticar o aquietamento da mente, dos pensamentos, de se esvaziando de preocupações excessivas. Uma lua nova sempre é um novo ciclo, né, que se inicia. Podemos nos colocar assim para essa lua nova de quarta-feira, se comprometendo com um silêncio interior, porque essa é a única chance que a gente tem de ouvir o coração. Então, Shravana, somente porque ela é regida pela lua, é o nakshatra também que nos ensina a ouvir o coração. O coração, ele fala baixinho, ele não fala aos gritos. O coração não faz exigências, né? Quem faz exigências são nossos pensamentos. Então, quanto mais a gente se identifica com os nossos pensamentos, através da identificação com os pensamentos, então ficamos à mercê, né, do vendaval dos pensamentos. A gente precisa tranquilizar os pensamentos e silenciando aos poucos. E o que ajuda muito com isso é a respiração. Inclusive, é um ensinamento de Câncer, né, que está oposto a Capricórnio, a constelação do Capricórnio, na astrologia védica, não é um caranguejo, é uma tartaruga. A tartaruga, ela leva 3 minutos para concluir uma inspiração e uma expiração por completo. Uma inspiração e a expiração por completo, ela leva 3 minutos, a tartaruga. Então, o Krishna, inclusive, usa a tartaruga como exemplo, né, do yogi, e se abstém do contato com o excesso externo. Ele se recolhe, assim como a tartaruga recolhe os membros para dentro da carapaça dela. Então, da mesma maneira, aquele que medita se recolhe para dentro. É como se fossem os 5 sentidos. Os membros da tartaruga são os 5 sentidos, então recolhe os 5 sentidos, em vez de deixá-los soltos, se agitando por cada proposta que o mundo traz. Ah, mas não consigo fazer isso o tempo inteiro. Ninguém consegue fazer isso o tempo inteiro, mas é preciso fazer isso todos os dias, em algum momento do seu dia. Os melhores horários para isso é assim que acorda. E assim, já antes de dormir. Às vezes é difícil parar durante o dia. Quando vê, o dia já passou. No corre-corre. Mas assim que acorda, se você se policiar, e antes de dormir também, você fazer aquele momentinho, 5 minutos que seja, de total silêncio e total contato com o seu coração. O coração, quando a gente fala, porque é legal quando a gente consegue ouvir a respiração, quando a gente consegue ouvir também o nosso coração, a batida do coração. De acordo com os mestres, o coração é o santuário da alma. Ele está bem no centro, né? Que é a localização do chakra cardíaco. O contato, ele é exatamente aí. Trazer toda a nossa atenção para esse centro e silenciar a mente. Com essa prática todos os dias, de manhã e à noite, de manhã e à noite, vai chegar uma hora que você vai ouvir seu coração. Então, primeira lua nova do ano, porque a primeira lua nova do ano não precisa ser no Nakshatra Shravana. Poderia ter sido no Nakshatra Uttarashada,
que vem antes de Shravana, ou no Nakshatra Dhanista, que vem após Shravana. Mas se a primeira lua nova do ano é no Nakshatra Shravana, esta é uma mensagem para o ano de 2025. A mensagem de que é um ano que a gente precisa aprender, vamos precisar aprender a silenciar a nossa mente. Porque quanto mais ofertas de meios de comunicação surgem, mais aumenta o estresse. Aumentando o estresse, a gente fica ficando, nos tornamos impacientes. Não temos paciência com os outros, não temos paciência consigo mesmo. O estresse são os nervos ficando em frangalhos. Então, a primeira coisa na meditação é fechar os olhos, sentar de uma maneira confortável, que não seja uma forma tensa de se sentar, de uma maneira confortável, fechar os olhos e prestar atenção na respiração. A primeira coisa é observar a respiração, como é que ela está, se ela está uma respiração afobada, né? Como é que você está respirando. A primeira coisa é observar a respiração. E depois observar os pensamentos. Sem julgar, sem criticar os pensamentos, simplesmente deixar que eles passem, deixar que eles vão. Eles vão indo aos poucos, e daqui a pouco você está ali, sozinha, com o santuário da sua alma, né? Que é onde Deus senta. Hanuman, fizeram uma pergunta para ele, uma provocação, né? Se ele, que ele tinha tanta fé em Sitaram. Ele falou, eles habitam meu coração. E se eles habitam o coração, seu coração? Aí ele rasgou o peito e mostrou os dois dentro do coração dele. Tem essa história de Hanuman. Então, o devoto, o coração é onde habita Deus e deusa. Deus e Deus. Mas nós estamos num sistema patriarcado de mais de 5.000 anos, né? Então, é natural que algumas pessoas estranham, né? Como assim, deusa? Eu acho engraçado até mulheres se estranham, né? Deusa? Não, é Deus Pai. É Deus Mãe, a deusa Mãe sumiu, desapareceu, né? Eu estava conversando outro dia com a Angélica, não sei se foi com a Angélica, não, foi com a Ana Paula, ontem, que virou o Espírito Santo, né? A deusa, na tríade, Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo deveria ser mãe, pai, mãe, filho. Mas aí tirou a mãe e colocou o Espírito Santo no lugar. Porque não faz muito sentido isso, né? Tanto que nos Vedas, né? Quando você vai à Índia, os templos sempre têm a divindade masculina e feminina lado a lado, né? Nunca só o Deus. Mas o Ocidente, principalmente, na Ásia também, se se teve esse arraigamento, né, de Deus Pai, Deus único e Deus Pai. Mas é melhor que nada. Ainda é melhor esse Deus Pai do que estar em seu lugar uma máquina, né? O ser humano ele tem a tendência a endeusar. Ele sempre vai endeusar alguém ou alguma coisa. Por isso que o dinheiro é tão importante no nosso mundo, né? O dinheiro é tudo, né? Assim, dinheiro é tudo. Sem dinheiro não se vive, sem dinheiro não se paga nada. O que vai ser sem dinheiro? Tem que ter dinheiro. Então, é preciso trazer esse princípio do dinheiro para um nível de consagração. Se considera que onde o Senhor Vishnu está,
Lakshmi Devi, que é a deusa da fortuna, também está. Então, onde Deus está, a deusa está, mesmo que ela não seja reconhecida, né? Nós pisamos sobre ela todos os dias. A planeta Terra é uma deusa. Nós pisamos sobre ela todos os dias. Mas o que ocorre é que o reconhecimento dela desapareceu. É, por isso a meditação. A meditação é uma atividade de experiência divina feminina, que se contrapõe aos meios de comunicação acelerados. Tudo é acelerado, né? Os veículos estão acelerados, todo mundo está no corre-corre. Então, para o ano 2025, primeira lua nova do ano no Nakshatra Shravana está trazendo a importância de parar para ouvir, aprender a ouvir. E às vezes, numa conversa, uma pessoa não consegue ouvir a outra pessoa porque ela está com a cabeça cheia de pensamentos. Não? Então, também estudar. Shravana também é um nakshatra de estudo. Ela é conhecida como a estrela dos eruditos e acadêmicos. A palavra Shravana literalmente significa ouvir as instruções da floresta, a literal tradução. As instruções da floresta. Porque houve uma época, um tempo muito remoto, e o ser humano ele tinha uma conexão muito fácil, que fluía muito fácil com a natureza e com o cosmos. E realmente havia um diálogo. Então a pessoa passava por uma árvore e ouvia o que a árvore tinha a dizer. Ela chegava num córrego e escutava os ensinamentos do córrego. Passava uma brisa e se ouvia a instrução da brisa. Havia um diálogo. Se podia entender a, o som de um animal, o que um passarinho específico estava contando. O papagaio, né, que é o último dos pássaros que fala, que aprende a falar com os seres humanos, é uma reminiscência disso. Por isso, no conhecimento védico, os animais têm tanta importância. Eles são tão divinamente representados. Que houve um tempo remoto, o diálogo entre os seres humanos e os animais existia. O ser humano com a nuvem, com a chuva, com a montanha, e, logicamente, com o cosmos. Então, também se dialogava com o Sol, com as estrelas, com os planetas. Se aprendia com eles. Só que houve um momento que houve uma ruptura. Foi rompido. Houve uma ruptura e houve uma desconexão. O ser humano se desconectou. Aquela ordem de outrora, ela ainda está presente, ela ainda existe. Aquela ordem, né? Aquela ordem que eu quero dizer, aquela organização, ela existe. Porque a ruptura ela aconteceu na mente humana. A mente humana não teve mais como acessar. Então, tudo, na verdade, está em ordem, menos dentro da mente humana. O caos só acontece dentro da mente humana. Tudo mais está em ordem. E graças ao caos na mente humana, que o caos está generalizado. Daí vem a importância da meditação. Ah, mas eu não consigo ficar em silêncio. Você usa um mantra. Muito bom. E você coloca um mantra para tocar e fica ouvindo o mantra em silêncio, prestando atenção em cada sílaba do mantra. Ou coloca uma música que tranquilize, né? Não adianta entrar
no desespero. O que acontece é o desespero, né? O desespero mental. O desespero ele vem do medo. Através da meditação que a gente encontra, então, tranquilidade e confiança. A Shravana Nakshatra também está relacionado à interação humana, seja no trabalho, na família, toda a interação humana, né? No sentido do que você tem, qual é o teu conteúdo, o que você contém dentro de si, que pode, então, se tornar algo valioso num compartilhamento. O que você tem de melhor dentro de si para compartilhar com os outros. Por ser regido pela Lua, ela traz a sensibilidade na observação. Ao observar alguém, você pode, então, concluir o que esse alguém mais precisa e compartilhar o que você tem de melhor dentro de si. Então, ouvir nesse sentido, nessas duas vias, né? De ouvir o outro, também se dá a oportunidade de ser ouvida, não é para ninguém ficar de boca fechada, né? É preciso dizer, é preciso falar as coisas, mas principalmente aprender a ouvir o coração. Falando nisso, eu hoje ouvi algum, 4 coisas do meu guru, né? Do meu guru Prabhupada. Uma coisa que ele falou é o seguinte: se você sempre se lembrar que Deus é o Pai Supremo, que Deus é o proprietário supremo e que Deus é o amigo supremo, imediatamente tudo muda. Momento de desespero, momento de crise, lembrar dessas 3 coisas. É bem interessante porque se fala que nessa constelação da águia estão os 3 passos de Vishnu. Vishnu tem uma história chamada História do Avatar Vamana, que Vishnu ele deu 3 passos, né? Um passo cobriu metade do universo, o segundo passo cobriu a outra metade do universo, e ele não tinha onde dar o outro terceiro passo, porque os 2 passos, ele era um anãozinho, veio como um avatar na forma de um anão, e 2 passos cobriu o universo inteiro. Então, imagina, Vishnu vem como uma menina não pequeno e dá 3 passos que cobrem tudo, toda a vastidão da criação. É uma história que se conta a respeito do Nakshatra Shravana. Histórias de valor, de conteúdo, histórias que libertam, né? Histórias que fazem sentido, histórias que trazem significado, sentido para as coisas. É outro tema de Shravana. Todo conhecimento que possa ser compartilhado. Então, Shravana está trazendo para vocês essas 3 chaves para momentos de desespero, momentos que parece que não tem saída. Simplesmente falar essas 3 frases. Deus é o Pai Supremo, Deus é o Proprietário Supremo e Deus é o Amigo Supremo. Ah, eu não tenho amigo, estou sozinho, não tenho amigo que eu confie. Deus é o Amigo Supremo. Todos os problemas de amizade são resolvidos. Deus é o Proprietário Supremo. Todos os problemas relacionados a propriedades, bem, posses, finanças, são resolvidos. Deus é o Pai Supremo. Não tem ninguém sem pai. Meu pai se foi, faleceu há 5 anos. Pai terreno se foi. Por ele ser terreno, tinha que ir, né, em algum momento.
Mas Deus é o Pai Supremo, esse nunca falta. Não tem prazo de validade. Isso, Simone. E outra frase que também ouvi dele hoje, belíssima, é que 1 milhão de dólares não te trazem de volta um segundo. Um segundo não é trazido de volta nem por 1 milhão de dólares. Um segundo da sua vida. Um segundo perdido ou um segundo usado de uma maneira desperdiçada, nem 1 milhão de dólares te devolve esse segundo perdido. Ele fala isso para que a gente leve em consideração o valor da vida. Não desperdiçar nenhum segundo da vida. O valor que cada um segundo da nossa vida tem. 1 milhão de dólares não te devolve, Simone. Não te devolve o segundo de vida. Aquele segundo foi. Então, por isso, para que a gente não desperdice um segundo da nossa vida, precisamos estar com a nossa consciência límpida. E uma consciência límpida, ela é fruto da prática da meditação. Sem a meditação, a gente não ouve o coração. É uma consciência limpa, cristalina, transparente, depende da meditação, da oração, do silêncio, do contato, né? Do contato, quero dizer, da conexão, através de um mantra, através de uma oração, através de um puja, a partir de uma prática, a partir de uma leitura, a partir de uma história sagrada. Então, se a gente consegue ficar, né, nesse estado, por treinar e por valorizar, um dia vamos estar nesse estado o tempo inteiro. E aí nem um segundinho da nossa vida passa a ser desperdiçado nunca mais. Mas o primeiro passo precisa ser dado. O primeiro passo de Vamana, para a gente conseguir, pelo menos, chegar na metade do universo, chegar em Bhuvaha, que é o sistema solar. Eu até coloquei aqui um arquinho para dar lembrança do alinhamento planetário. Vênus entrou em. Marte entrou em Gêmeos, dia 27, dia 21 de janeiro, e Vênus entra em Peixes amanhã. Então, na lua nova, Vênus já vai estar em Peixes. Conforme ela vai andando por Peixes, ela vai se afastando de Saturno, né? Mas vai ter uma hora que Saturno vai alcançar Peixes, que vai ser mais no final de março. E aí que nós teremos, então, esse alinhamento de vários planetas em Peixes, bem no iniciozinho de Peixes, final de março. Mas antes disso, em 28 de fevereiro, final de fevereiro, vai ter um outro desfile planetário igual, parecido com esse que nós estamos tendo agora. Então, Vênus, quando ele entra em Peixes, ele se exalta, né? O lugar de exaltação de Vênus é Peixes. Então, ele vai ficar um períodozinho aí em Peixes, tá? Fevereiro, março. Ele passa um período por Peixes, e esse período ele é muito auspicioso. A posição de Vênus em Peixes é muito auspiciosa. Favorece a espiritualidade, favorece viagens, favorece os relacionamentos, ajuda a gente a se desprender, ajuda a gente a exercitar mais compaixão, a ter mais empatia, nos traz inspiração artística, os relacionamentos ficam mais afáveis,
Nossa, Vênus em Peixes é muito bom. Então, nós vamos ter agora um período de uns 2 meses de Vênus em Peixes. Vamos aproveitar bem esse período também, com essa energia boa de Vênus em Peixes. E Marte, que vai ficar em Gêmeos, retrogradando até 23 de fevereiro, e depois mais um tempinho ainda em Gêmeos até 4 de abril, mas não retrogradando mais, então tem um bom tempo de Marte em Gêmeos. O que acontece com o Marte está em Gêmeos é que ele aumenta o estresse mental e argumentações e disposição a bate-boca, tá? Falar sem pensar. E, ao mesmo tempo, Vênus em Peixes nos ajudando espiritualmente. Então, vai ser um desafio, né? O que cada um vai escolher sobre isso. Mas Marte em Gêmeos é bom para escrever, quem gosta de escrever, quem quiser compor também, compor música. Aí ele vai trazer muita mudança também, muitas novidades, viu? Muitas mudanças com a passagem de Marte voltando para Gêmeos. Ele esteve em Gêmeos de final de agosto a 20 de outubro do ano passado. E agora ele está voltando para Gêmeos para ficar até 4 de abril, e no dia 23 de fevereiro ele para a retrogradação dele acaba. Quando a retrogradação de Marte acaba, significa que agora a Terra começa a se distanciar de Marte. Até lá, até a retrogradação de Marte, que é 23 de fevereiro, e um pouquinho mais, uma ou 2 semanas depois, ainda existe uma aproximação entre Marte e a Terra. Depois, a Terra ultrapassa e Marte fica para trás. Ok, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Fizemos aqui nosso encontro de lua nova. Mensagem passada. Vai estar público no YouTube, quem quiser rever. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva para serem avisados da próxima live. Ok? Obrigada. Namastê, pessoal. Uma boa noite, bom fim de domingo. Até o Boa nosso noite. encontro. Hariom Tatsat. Quem quiser o link do evento em São Paulo, fala comigo que eu envio. Até.